certeza da certeza de um futuro melhor. Olá, meu querido aluno do CCM, como é que você tá? Tudo bem? Estamos vivendo esse período de quarentena, um período um pouco diferente. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, eu quero que você deixe aqui nos seus comentários o que você tem feito nesses dias de quarentena para passar o tempo. Eu sei que você tem estudado, você tem se dedicado, mas e os seus momentos de lazer? Que tipo de atividade você tem feito dentro de casa? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber um pouquinho mais, ok? Bom, nós estamos iniciando hoje uma nova etapa. A partir de agora, suas aulas voltam a ser conosco, professores do CCM. E o seguinte, eu quero começar essa nova etapa da melhor maneira possível, com a Palavra de Deus. Porque esse livro, ele traz esperança para todos os momentos da nossa vida. Os valores do CCM estão estruturados a partir desse livro. Esse livro é fundamental para nós. E eu quero convidar você a fazer deste livro parte da sua vida. Porque aqui você vai encontrar respostas para todos os seus questionamentos. Nós estamos vivendo um momento, um período diferente de tudo aquilo que nós vivemos na nossa vida até aqui. Mas a Bíblia, ela traz várias promessas e traz várias palavras que nos ajudam a continuar, nos ajudam a seguir em frente em todos os momentos da nossa vida, mesmo nos momentos de dificuldade. Eu quero ler para você o que está escrito no livro de Salmo, no capítulo 30 e no versículo 5. Olha só, está escrito assim, na segunda parte do texto, mais especificamente, está escrito assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero te contar uma história. Certa vez, um rei, ele resolveu se livrar de um dos seus funcionários. Ele não gostava muito daquele camarada e ele queria se livrar dele. Ele queria dar fim à vida daquele rapaz. Só que ele não podia fazer isso de uma forma totalmente arbitrária, porque poderia gerar reações negativas dentro do reino. Então ele teve uma ideia. Ele fez um desafio praticamente impossível de ser solucionado. Ele chegou para esse jovem e disse o seguinte: olha, eu vou te lançar um desafio. Eu quero que você encontre uma palavra mágica, uma palavra que me ajude nos momentos de alegria intensa, quando eu estiver me achando bom demais para tudo. Eu quero que essa palavra me coloque de volta no meu lugar. Me ajude a colocar os pés no chão. Me ajude a perceber que eu não sou infalível, que eu não sou maioral. Só que essa mesma palavra, nos momentos em que eu estiver triste, nos momentos em que eu estiver aflito, nos momentos em que eu estiver angustiado, ou seja, o inverso. Nesse mesmo momento, essa palavra tem que me ajudar. Ela tem que me fazer sentir feliz e tem que me trazer de volta para a realidade e me dar forças para seguir em frente. Aquele jovem, aquele funcionário, ele ficou angustiado, preocupado, foi para casa pensando: meu Deus, a minha vida depende disso. Como eu vou conseguir vencer esse desafio lançado pelo rei? Ele se deitou, conversou com sua esposa, dormiram. No meio da noite, a esposa acordou. Eles haviam pensado muito antes de dormir, mas não chegavam a uma conclusão, não encontravam a resposta. Mas no meio da noite, a esposa acordou e disse: eu encontrei a palavra. No dia seguinte, o nosso jovem foi à presença do rei. E o rei já estava ali preparado para dar o veredito, sabendo que não haveria como encontrar tal palavra. Mas no momento certo, o jovem chegou para ele e disse: rei, eu encontrei a palavra. O rei ficou assustado e perguntou: qual é essa palavra? E ele disse: passará, passará. E ele foi solto. É isso que a Bíblia acabou de dizer para nós também. Na nossa vida, tudo é passageiro. Enquanto nós estivermos vivendo aqui neste mundo de pecado, tudo é passageiro. Existem momentos na nossa vida que são momentos de glória, momentos que nós gostaríamos de que ficassem eternizados, mas esses momentos são passageiros. Entretanto, existem momentos de dor, existem momentos de angústia, existem momentos de sofrimento, e esses momentos também são passageiros. Tudo nessa vida é passageiro. Depois de cada noite, vem um novo amanhecer.
E essa é a esperança que a Bíblia traz para nós. O choro pode durar uma noite, a angústia pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Meu querido aluno do CCIM, nós vamos passar por essa fase. É claro, esse é um período para nós refletirmos sobre a nossa vida, é um período para nós aproveitarmos de alguma forma e crescermos intelectualmente, mas essa fase vai passar. Enquanto nós estamos aqui esperando, eu quero convidar você para que você faça desse momento um momento onde você possa também se aproximar um pouco mais de Deus. E aqui, nos professores do CCIM, você tem um grupo de amigos. Todos nós estamos aqui nos esforçando, nós estamos aprendendo coisas novas, aprendendo a editar vídeo, aprendendo aqui a nos relacionarmos através de uma câmera, para que você tenha a oportunidade de continuar estudando aí na sua casa. Mas acima de tudo, eu quero que você saiba que quem está por trás de tudo isso, por trás da nossa vida, do cuidado diante de nós, mesmo nesses momentos de dificuldade, é Deus. O Deus que te criou, o Deus que vai fazer você passar por esses momentos. E um dia, essa é a nossa grande esperança, Deus volta para restaurar tudo como era lá no princípio. Creia nisso. Eu tenho certeza que esses momentos vão passar, mas enquanto eles não passam, eu convido você para vir aqui para minha casa e nós vamos dar continuidade nos nossos estudos de história, ok? Seja bem-vindo ao meu lar e vamos começar as nossas aulas. Só que é o seguinte, antes de começar as aulas, eu gostaria de orar junto com você. Vamos fazer isso? Eu quero que você feche seus olhos, aí mesmo na sua casa, eu quero que você tenha um momento agora de reflexão e que você ore junto comigo, ok? Vamos orar? Feche seus olhos, por favor, feche os olhos, vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem conosco e obrigado porque, mesmo em meio às dificuldades, nós sabemos que o Senhor sempre está ao nosso lado. Senhor, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos para que a Tua vontade se faça. Que o Senhor nos ajude a passarmos por esse momento de quarentena, que o Senhor nos capacite a todos nós, professores, para fazermos o nosso melhor, alunos também, para aproveitarmos as oportunidades que estamos tendo. Fica conosco, abençoa as nossas famílias, livra-nos de todo o mal. Eu lhe peço por Jesus. Amém. E nessas primeiras aulas, como que nós vamos fazer então? Quero te explicar. Nós vamos, a princípio, fazer uma revisão do conteúdo que nós vimos desde o começo do ano. Eu quero que você se lembre de maneira, assim, dinâmica, os conteúdos que nós já vimos em sala de aula. Vai ser uma oportunidade para você relembrar. Se for necessário, você pode pausar, voltar o vídeo. Enfim, eu quero que você esteja preparado para que nós possamos dar continuidade aos nossos assuntos, ok? Então, vamos começar. Vamos lá para a primeira aula. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor. Olá, pequeno padawan da nave 8.E/20. Seja bem-vindo à nossa nova nave aqui. Essa é minha casa e eu quero convidar você nos próximos dias aí a estarmos juntos nessa sala de aula um pouco diferente, mas onde nós vamos poder continuar os nossos estudos. Onde nós vamos dar continuidade, não podemos ficar parados, na verdade, não sabemos quanto tempo vai durar essa quarentena, então eu quero convidar você para, junto comigo, nós continuarmos. Só que é o seguinte, nessa nossa primeira aula, nós vamos fazer uma revisão de alguns conteúdos que nós já vimos desde o princípio. Eu sei que talvez isso pode parecer meio, vou rever tudo de novo, mas é importante para que você possa fixar, relembrar, e aí nós vamos dar continuidade a partir do ponto em que nós paramos, ok? Vamos lá, vamos junto comigo então? Olha só, no comecinho do ano nós falamos sobre o capítulo 1 da nossa unidade, da nossa apostila, que são as ideias revolucionárias. Esse é o título do nosso capítulo, Ideias Revolucionárias. E eu quero começar por aqui. Eu quero que você entenda uma coisa. Nós enxergamos o mundo a partir de alguns óculos que nós usamos. E esses óculos são estas ideias. Então imagine o seguinte, se você está usando um óculos com uma lente vermelha, provavelmente você vai enxergar o mundo, não é? Em tonalidades de vermelho. Se você usa o óculos com lentes azuis, você vai enxergar o mundo com tonalidades azuis. Professor, isso é óbvio, não é? Mas esses óculos estão aqui para ilustrar as ideias. Porque nós enxergamos o mundo a partir das ideias que estão concebidas, as ideias que fazem parte do nosso dia a dia. E o que acontece?
O século XVII e o século XVIII é um momento de transformação, é um momento de mudança das ideias e, consequentemente, um momento de mudança na visão de mundo, na maneira como a humanidade se relaciona com o mundo que a cerca. O que acontece? Durante o período anterior, durante o século XVI, o século XV, durante o século XIV, quanto mais você vai voltando aí dentro do período medieval, você percebe o quê? Uma forte tendência ao teocentrismo. Ou seja, você se lembra que no período medieval a igreja domina a sociedade e, de certa forma, impõe a sua visão. Então, o que acontece? A igreja tem um monopólio do conhecimento e, dessa forma, é a igreja que explica, através da tradição, tudo o que acontece no mundo. A partir de agora, nós vamos ter uma ruptura. Então, eu estou mudando o óculos, eu estou tirando o óculos do teocentrismo e estou colocando agora o óculos do racionalismo, do empirismo, ou seja, eu vou buscar através da razão e através do empirismo, da experiência, ok? Empirismo, lembrando, significa experiência, ou seja, através da experiência, da observação, através da razão, eu vou buscar conhecer o mundo e explicar este mundo que me cerca. Beleza? Então, por isso que é importante nós analisarmos com bastante tranquilidade, com bastante cuidado este período. Olha só, lembra que no início de cada aula eu sempre faço o que com vocês? Identifico tempo e espaço, não é isso? Então, o espaço que nós vamos estar analisando é a Europa, ok? Durante os séculos 17 e 18, beleza? Então, tempo, século 17 e 18, espaço, Europa. O que eu quero chamar a sua atenção? O século XVII tem um momento muito importante, que é quando nós vamos ter a revolução científica, ou seja, a construção do método científico. Eu quero que você entenda que a ciência é uma forma de buscar conhecimento. E por que ela é tão importante para a humanidade? Porque esse conhecimento ele vai ser buscado através da racionalidade e através da experiência, da observação. Então, o momento de construção do método científico é exatamente o século XVII. Então, por isso que ele é bem importante para nós. E o século XVIII, professor? O século XVIII é o momento do iluminismo, quando esse lance da razão vai explodir de fato. E a razão vai ser vista, então, vai ser entendida como a luz que ilumina todo o processo de conhecimento, ok? Então, séculos 17 e 18, eles são bem importantes por conta dessa ruptura, deixando para trás o teocentrismo e focando principalmente agora na questão do racionalismo, usando a razão como forma de obter conhecimento. E é claro, uma vez que a minha maneira de pensar ela foi transformada, isso aí vai impactar a minha visão de mundo e vai impactar as relações sociais também. Então você vai perceber que uma vez que mudou a maneira de pensar, as relações sociais, as formas de governo, elas todas vão ser impactadas por essa mudança, ok? Então isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Vamos com calma, né? Vamos começar por aqui. Olha só, vamos falar um pouquinho então sobre essa revolução científica e sobre alguns nomes que são extremamente importantes nesse processo, tá bom? Então olha só, qual é o grande objetivo no século XVII, chegando ali no século XVII, qual é o grande objetivo desses estudiosos aqui? Eles não estão mais satisfeitos com aquelas respostas que são trazidas pela igreja. Eles vão buscar o quê? Eles vão buscar conhecer o mundo, como eu já disse. Repara que eu estou repetindo várias vezes, porque eu quero que você compreenda isso, ok? O conhecimento agora, ele vai ser alcançado por meio da experiência e por meio da razão. Então, experiência, ou seja, experimento, eu faço as coisas, eu vou observar e também eu vou usar a razão. Não é através de mitos, não é através de explicação religiosa, não. Experiência e razão vão conduzir o processo de conhecimento. Legal? Bom, então nesse período eu tenho o desenvolvimento daquilo que eu vou chamar de método científico, ok?
que nada mais é que essa sequência de atividades que eu preciso estar utilizando para buscar o conhecimento. E agora, eu quero trabalhar com vocês alguns nomes que são extremamente importantes nesse processo de construção. Galera, é claro que não dá para colocar todos aqui, e nem a nossa apostila traz todos. Nós vamos ver alguns, ok? Alguns. Então, eu escolhi aqui, por exemplo, o Francis Bacon. Por que o Francis Bacon ele é tão importante? Opa, o Francis Bacon estava entrando... Errou! Volta, nossa, blá 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 blá. Estava entrando na sua frente, então sai. Já eu passo para o outro lado, beleza? Olha só, o Francis Bacon ele é o pai do empirismo. O empirismo. Professor, o que é empirismo? Já esqueci, você falou agora há pouco. Vamos de novo. Empirismo é aquela busca pelo conhecimento através da experiência. Então, empirismo é isso, experiência. Eu vou pegar uma maçã, vou soltar e vou perceber que ela cai. Ah, mas isso é óbvio, professor. Tá, mas qual é a explicação para isso, pequeno padawan? Aí que está o ponto. Então eu vou buscar agora, através da observação, tentar desenvolver hipóteses e vou testar essas hipóteses para conhecer através da experiência. Então o Francis Bacon ele é o pai do empirismo, tá? Um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento do empirismo. Segundo ponto, Johannes Kepler. Ó, em homenagem aí, ó. Homenagem ao professor Johannes. Na verdade eu acho que é o Johannes que é homenagem a esse aqui, né? Que é o original. Bom, Johannes Kepler. O que esse cara fez de importante? Olha só, desde o século XVI, o Nicolau Copérnico ele já estava colocando em xeque, estava colocando em dúvida aquele lance do geocentrismo. Sabe? Aquela ideia de você dizer que a Terra estava no centro das coisas e o Sol girava em torno da Terra. Isso é geocentrismo. O Copérnico já tinha questionado isso aí. Ele já tinha levantado a hipótese, através das suas observações, de que não era bem assim que a coisa funcionava. De que, na verdade, a Terra girava em torno do Sol. Só que isso aí ainda não tinha sido comprovado. E é claro, né, galera? A igreja estava batendo em cima para fazer com que essas ideias elas não se propagassem, ok? O Kepler, ele dá um salto importante para comprovar esse lance do heliocentrismo, de que a Terra gira em torno do Sol. Ele descobre a órbita dos planetas. E ele fala, olha, os planetas eles têm uma órbita e essa órbita é elíptica, ou seja, né, quase um círculo, né, uma elipse, ou seja, tá, né, nesse sentido aqui. Então isso aí é um ponto importante. Olha só, existe uma órbita dos planetas e ela é elíptica. Claro, existem várias outras descobertas, mas eu estou destacando aqui para vocês as principais, porque são as que interessam para nós nesse momento, ok? Galileu Galilei, esse camarada, ele vai ser muito importante. Por quê? Ele vai, olha que coisa legal, ele pegou um negócio que existia, chamado luneta. Você sabe que é uma luneta, óbvio, né? E ele vai aprimorar essa luneta, o que vai permitir com que ele crie um telescópio, que é muito mais potente. E com o telescópio ele começa a fazer algumas observações agora que vão solidificar a ideia de heliocentrismo. Então as descobertas do Galileu Galilei são importantes para comprovar o heliocentrismo que já havia sido levantado anteriormente pelo Copérnico e pelo Kepler, ok? Então Galileu é bem importante por conta disso. E agora chegamos nesse camarada aqui que para nós hoje ele vai ser especial. Isaac Newton. Qual que é a grande contribuição do Isaac Newton para esse desenvolvimento do método científico no século XVII? Olha só, o Isaac Newton ele vai perceber que as coisas na natureza elas funcionam seguindo sempre uma lógica constante, uma lei que é constante. Então todos os fenômenos naturais seguem leis constantes, e isso é importante. Uma das leis que ele vai descobrir é a lei da gravidade, não é? Aquela ideia de que todo objeto, quando ele é soltado, vamos dizer assim, né? Ele vai em direção ao centro da Terra. Lembra que eu brinquei com vocês na sala de aula ainda? Não é que ele cai, professor, cai para baixo, cai para cima. Não, ele vai ser sempre atraído em direção ao centro da Terra. Por quê? Porque existe a lei da gravidade. Agora vem o ponto. Você sabe quando que o Isaac Newton ele formulou essa lei, ele percebeu essa lei, vamos dizer assim?
num período de quarentena. Não quero jogar a responsabilidade pra cima de você não, mas olha só, cara, esse período de quarentena foi muito produtivo. Nós estamos vivendo agora um período de quarentena. Bora tornar esse momento produtivo também. Para nós, professores, tem sido um grande desafio. Nós estamos nos tornando youtubers agora, você viu? Todo cheio de, né? Editando vídeos, nós estamos aprendendo a mexer com diversos programas aí, coisas que não eram muito comuns. Então você tem que se desafiar também, não pode ficar parado nesse período de quarentena. Bora fazer alguma coisa, aprender alguma coisa nova. Bora criar a lei, ou descobrir a lei da gravidade, galera. Qual vai ser a sua lei da gravidade aí que você vai descobrir nesse período de quarentena? Porque nessa época aqui na Inglaterra, existiu um novo surto de peste bubônica. E aí as pessoas ficaram isoladas também. E nesse período de isolamento, nosso amigo Isaac Newton foi lá e sacou a lei da gravitação universal. Legal, né? Beleza? Olha só, vídeo ao vivo é assim, a gente vai gravando e vai lembrando. Sabe por que eu interrompi a sua aula? Vou pegar meu canetão aqui, ó. Enquanto eu estava gravando, eu percebi que eu esqueci de colocar aqui no quadro um camarada que é extremamente importante. Então eu dei um break aqui no meio da aula, já você vai continuar. Mas só para você não se perder nas suas anotações aí, tá? Esqueci do René Descartes. Você acredita nisso? Ele ficou muito sentido comigo. Então eu vou ter que corrigir esse erro. Tô pausando o vídeo aqui para poder fazer essa edição especial, ok? Então olha só, René... Nós vamos escrever Descartes, mas você não deve descartá-lo. Piadinha ruim pra caramba, né? Mas tudo bem, olha só. Temos que manter, né, aquela sequência de piadas ruins, você não pode se esquecer que todo professor tem isso no seu currículo. Na hora de você fazer lá a sua graduação, você tem lá uma matéria chamada piadas ruins. Já reparou? Todo professor conta piada ruim. Então eu tenho que manter aqui a honra dos meus colegas, mesmo que seja nessa videoaula, beleza? Então, não descartes o Descartes. Mas na verdade, nós escrevemos Descartes, mas nós vamos ler René Descartes. E por que esse cara ele é tão importante? Bom, esse cara é importante porque ele vai ser o pai do racionalismo. Racionalismo. Lembra que eu falei para vocês que o Bacon ele é o pai do empirismo, ou seja, aquele lance da experiência. E o Descartes é o pai do racionalismo. Quer dizer que ninguém tinha pensado na razão antes dele? Não, é que ele vai levar isso aí a um extremo. Como assim, professor? Te explico. Olha só, o René Descartes ele diz o seguinte: não dá para confiar na experiência como grande forma de aquisição de sabedoria. Por que não? Porque a experiência ela é enganosa. Você acha que uma coisa é uma coisa, mas de repente aquela coisa não é aquela coisa. Como assim, professor? Olha só, olha para essa imagem que eu vou colocar aí na tela. Esse vestido, olha para esse vestido. Esse vestido que você está observando aí, ele é verde ou ele é azul? Sempre que eu mostro essa imagem, as pessoas elas não conseguem concordar. Alguns dizem que é verde, outros dizem que é azul. Mas e aí? Você está percebendo? Às vezes o nosso sentido ele é enganoso. Lembra que dentro da sala de aula eu fiz aquela experiência de soltar o canetão? Não vou soltar porque vai cair, né? Vai pegar no chão aqui, você não vai ver, não vai adiantar nada. Mas ó, qual que é a tendência? Ele está caindo para baixo. Ele está sendo atraído em direção ao centro da Terra, independente de qual ponto do planeta eu esteja. Lembra disso? Então ele diz o seguinte: a experiência ela é enganosa. Não dá para confiar 100%. Por isso ele vai colocar como ponto importante na construção do conhecimento o uso da razão. E ele vai falar o seguinte: olha, o primeiro ponto eu tenho que duvidar. Vou duvidar de tudo. Vou duvidar de tudo. De absolutamente tudo que me cerca. Até mesmo da existência do meu corpo. Eu sei, isso pode parecer muito louco, mas ele vai partir daqui, tá? Então ele vai construir a ideia de dúvida metódica. Olha só, dúvida metódica. Dúvida
Dúvida metódica. E isso é importante. Então ele começa a duvidar de tudo. Duvida. Será que meu braço existe de verdade? Será que eu não estou sendo enganado pelos meus sentidos? Será que meu corpo existe de verdade? Será que eu não estou sendo enganado pelos meus sentidos? Então ele chegou a uma conclusão importante. Ele fala, olha, eu posso duvidar de tudo. Do meu corpo, dos meus braços, da minha cabeça, mas eu não posso duvidar de uma coisa. Eu estou pensando, não é? Se eu estou duvidando, eu estou pensando. E se eu penso, é porque eu existo. Então, ainda que meu corpo não exista, o meu pensamento existe, porque eu tenho consciência dele. Então, a partir desse pressuposto, é que ele vai começar a construir, a gente não vai voltar agora, porque é um negócio muito complexo para este momento, mas é a partir desse pressuposto de que penso, logo existo, tenho plena convicção de que eu existo, porque não tem como duvidar disso, a partir desse pressuposto ele começa a construir toda a sua noção de realidade. Então, olha só, o primeiro ponto do racionalismo é duvidar, é a dúvida metódica. E se você parar para pensar hoje, toda pesquisa científica ela começa com o quê? Com um questionamento, com uma dúvida. Neste momento que estamos vivendo, por exemplo, nós temos um grande problema, o coronavírus. Como podemos sair desse buraco que nós, enquanto seres humanos, nos metemos? Como podemos acabar com esse vírus e fazer com que ele pare de matar tantas pessoas? É uma dúvida. Em busca de solucionar esse problema, nós vamos atrás das respostas. Então a pesquisa científica ela começa com a dúvida. Não dava para deixar passar esse cara, né? Onde já se viu, eu tenho esquecido. Bom, agora sim, vamos dar mais um mega corte aqui e segue com a aula normal. Beleza? Vai lá! Olha só, ponto importante aqui. Falamos sobre esses carinhas que são importantes para nós. Esse desenvolvimento do método científico, da forma de pensar e de fazer o conhecimento científico, vai promover uma ruptura entre fé e razão. Ou um distanciamento, pelo menos, de fé e razão, da explicação religiosa e da explicação racional. E essa nova forma de pensar, ela passa a ser compartilhada. Ela vai se propagando dentro da sociedade. E alguns outros estudiosos de outras áreas também começam a adotar agora esse método para as suas análises. Então, começam agora a pensar, poxa, será que eu não deveria analisar a sociedade também desta forma, de maneira racional? Qual que é o problema aqui? Começamos a ter questionamentos em cima do absolutismo. Ah, professor, eu não lembro o que é absolutismo. Calma, pequeno padawan, vou te explicar. O absolutismo é aquela forma de governo onde o rei ou um outro tipo de governante, onde o camarada que governa, ele tem poder absoluto. Absoluto. É ele quem manda. É ele quem faz as leis, é ele quem executa as leis, é ele quem administra. Então, se ele não gostar de você, se ele não gostar da sua cara, ele pode mandar matar você. Entendeu? Então, isso é o poder absoluto. O rei faz, ele manda e a sua vontade é a lei. Esse tipo de governo absolutista, ele foi legitimado anteriormente, por exemplo, por uma teoria desenvolvida pelo Charles Bossuet, que era a teoria do direito divino, que dizia o seguinte: o rei é um escolhido por Deus. Se ele está no governo é porque Deus o escolheu. E você não tem o direito de questioná-lo. Não! Só que isso agora vai ser colocado em xeque. Por quê? Porque essa teoria é uma explicação religiosa. E não cabe mais. Nós queremos respostas que sejam racionais. Você está entendendo? Então o próprio absolutismo que se fundamenta nessa teoria do direito divino começa a ser questionado. E aí surgem alguns filósofos, alguns estudiosos, algumas pessoas que começam então a desenvolver através da razão uma análise diferenciada da sociedade. Eu vou destacar para vocês quem? O John Locke. O John Locke. O que o John Locke vai afirmar? Ele diz o seguinte: olha, eu percebo que as pessoas têm alguns direitos que são naturais e que são inalienáveis. Inalienáveis? O que é isso, professor? Não entendi. Inalienável é algo que não pode ser retirado de você.
É um direito natural, ou seja, você já nasce com ele e ele não pode ser retirado. Exemplo, olha só, vida, liberdade, propriedade privada. Você está percebendo que isso aqui tem tudo a ver com o nosso mundo de hoje? Hoje você não pode tirar a vida de uma pessoa, é claro. Em algumas partes do mundo onde você tem tipos de governos que são diferenciados, aí é uma outra questão. Mas pelo menos onde essa concepção de direito ela existe, ninguém pode tirar a vida de outra pessoa se não tiver um motivo muito claro. Aliás, em países onde não existe pena de morte, a vida não pode ser retirada em hipótese alguma. Se você faz isso, você vai ter que responder perante a lei. Então a vida é um direito que você tem e ninguém pode tirar. Olha só, essa concepção surge aqui, galera. Nós estamos falando do século XVII. Antes, o rei poderia tirar a sua vida. Agora não pode mais. Agora não pode mais. Por quê? Porque é um direito inalienável. Só que isso aqui, lembra que ainda está no campo do pensamento, está no campo das ideias. Beleza? Direito à vida. Liberdade. Ninguém pode privar você da sua liberdade, a menos que haja um motivo para isso. Porque você nasceu com esse direito e esse direito precisa ser garantido. Professor, mas quem vai garantir esse direito? Já te falo. Propriedade privada. Ou seja, você tem o direito de ter uma terra, uma coisa que é sua, e você tem o direito de ter isso. Antes nem isso era possível. Tá, professor, e quem é que vai garantir todos esses direitos? Aí que tá, o Locke diz o seguinte, olha, quem deve garantir esse direito é o Estado. Então nós temos agora uma mudança na proposta de Estado. Ou seja, antes nós tínhamos um Estado absolutista, onde a vontade do rei prevalecia. Agora eu vou ter um Estado liberal, liberal de liberdade. Ou seja, o Estado ele deve respeitar esses direitos que são naturais e que são inalienáveis. E mais, o governante ele não é assim um escolhido de Deus. Não, ele tem que ser visto como um representante da sociedade e tem que garantir que esses direitos aqui eles sejam respeitados. Ok? Galera, agora é o seguinte, fechamos essa primeira parte e daqui a pouquinho nós vamos ver como tudo isso aqui vai impactar na sociedade, beleza? Então, já já nós continuamos. Fecha a primeira parte. Então, depois que eu gravei a complementação ali com o Descartes, eu achei que a aula já tinha ficado extensa demais. Bateu o sinal, quer só? Então, a continuação da nossa aula vai ficar para a próxima, beleza? Tchau, seus lindos. Beijo. Tchau. Tá fazendo o que aí, cara? Acabou? Tchau. Vai fazer os exercícios? Vai para outra disciplina? Tchau. Isso é tudo bem, pessoal. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.